Filipenses 2, capítulo 2, versículos 1 a 11. Se, portanto, existe algum conforto em Cristo, alguma consolação no amor, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, deixando-vos guiar pelos mesmos propósitos e pelo mesmo amor, em harmonia, buscando a unidade. Nada façais por ambição ou vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros como superiores a si, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não considerou como presa agarrar a ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano, e encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oi. Agora sim. Que haja em vós o mesmo sentir e o mesmo pensar que havia em Cristo Jesus. E hoje me pediram para falar desse tema, libertos dos males da mente. Quanta coisa que está na nossa mente. São Paulo, ele vai dizer que nós somos corpo, mente e espírito. Aí você pode dizer, padre, mas lá no texto bíblico está: vós sois corpo, alma e espírito. Mas o termo alma em grego é psique. Por isso, quando a gente fala nas cartas de São Paulo de alma, não está se referindo... Oi. Será que eu estou falando muito forte? Aí eu... Ou é interferência mental que está tendo aí? Também espiritual. Quando Paulo diz mente, ele está falando de psique, que é traduzido para muitas Bíblias como alma. Então, no Novo Testamento, quando a gente fala alma, e também na teologia católica, a alma não tem a ver com o espírito. A gente tem o costume de falar: vamos rezar pelas almas, vamos rezar pela alma de fulano. Fica tranquilo, isso não é pecado. Mas quando a gente está falando alma, a gente está dizendo no sentido de espírito. O Espírito de Deus, que Deus deu para cada um de nós, e quando a gente morre, vai para o céu. Agora, alma é o termo dado para ânima, vida, aquele sopro de vida que Deus deu ao ser humano e que nos dá ânimo, que faz a gente viver, que faz você ter ânimo para viver. E isso é traduzido por Paulo como psique. Então nós somos esse corpo, nós temos uma mente que nos dá ânimo, alma, e nós temos o espírito, que é algo que vem do próprio Deus. E é nessa hierarquia. O corpo, ele acaba sendo dominado pela mente, e a mente é dominada pelo espírito. E por isso que ele vai dizer para a gente ser pessoas espirituais, para agirmos de acordo com o espírito e não de acordo com a nossa mentalidade. E eu posso ter uma mentalidade que eu recebi na sociedade, eu posso ter uma mentalidade que eu recebi na minha família,
eu posso ter uma mentalidade que eu recebi na minha escola, só que eu sou chamado a viver agora a partir do Espírito e deixar com que esse Espírito de Cristo domine a minha mente, para que eu não tenha na minha mente coisas que me aprisionam, coisas ruins e que vão afetar no meu corpo e que podem também afetar a minha vida espiritual, se eu não coloco a espiritualidade, o meu espírito, acima da minha mente. E a gente consegue saber que nós não somos a mente, porque a gente consegue refletir sobre a mente. Então, se eu consigo pensar sobre meus pensamentos, é porque existe algo para além da minha mente, para além dos meus pensamentos, e que me ajuda a discernir esse pensamento que eu estou tendo é bom ou ruim. Se eu consigo olhar o meu corpo de fora e perceber os meus comportamentos, consigo olhar a minha mente e perceber os meus pensamentos, é porque existe algo superior a isso, que me ajuda a perceber isso, que é o Espírito. Então, para libertar-nos dos males da mente, eu preciso fortalecer o Espírito, para que o meu espírito seja mais forte do que a minha mente, mais forte do que o meu corpo, e que aquilo que vai reger a minha vida já não é mais aquilo que foi programado na minha mente, mas aquilo que Cristo quer programar em mim. Simão significa o frágil. Jesus chegou para ele e disse: tu és Pedro, pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Simão passou a vida inteira ouvindo as pessoas chamando ele de frágil, e de repente Jesus vem e diz: foi programado na sua mente que você é um homem frágil. Foi programado que você é pescador de peixe. O seu bisavô foi pescador de peixe, o seu avô foi pescador, o seu pai foi pescador, e toda a vida você passou dizendo que você vai ser pescador até morrer, e que os seus filhos vão ser pescadores, seus netos vão ser pescadores. Mas eis, Pedro, que eu venho para dizer: se você quer ser pescador, vai ser, mas não como você pensava. Você vai ser pescador de homens. Eu vou fazer com que você vá para além daquilo que você sempre mentalizou para a sua vida, aquilo que sempre colocaram na sua mente. Você vai para além. Não será mais o frágil, não será mais o fraco, você será o forte, a pedra, a rocha em que eu vou edificar a minha igreja. E já não serão mais os seus filhos que serão aqueles que vão pescar peixes, mas sim os discípulos de Cristo que você vai conduzir, que são os seus filhos espirituais, que vão agora pescar almas, pescar pessoas, gente para Cristo Jesus. Ali Jesus estava mudando a mente de Pedro, e com isso mudando a sua identidade, e com isso mudando o seu comportamento. Glória a Deus pela chuva. Amém. Isso. Quando a gente olha para essa transformação de Pedro, e a gente vai ver isso acontecer com Paulo, que era Saulo, e Jesus muda o nome dele para Paulo, Abraão, Sarai para Sara, Jacó para Israel. Tudo isso que, quando vai falando dessa mudança de nome, está se falando de uma mudança de identidade. E mudar a identidade significa mudar a mentalidade. Eu já não sou mais aquilo que disseram que eu sou, porque agora eu sou o que Cristo disse que eu serei. A minha família passou a vida inteira dizendo que eu sou nada, mas Cristo me diz que eu sou tudo. Os meus amigos disseram que eu não era capaz, mas Jesus está dizendo que Ele pode me capacitar.
As pessoas podem estar dizendo que eu não posso oferecer nada de bom para o mundo, mas Jesus diz que Ele pode usar da minha fragilidade e fazer com que a palavra chegue por meio de mim. E aí eu preciso então estar pronto para deixar essa mentalidade antiga que vai conduzindo a minha vida por muito tempo, para deixar agora ser conduzido pelo Espírito de Deus. Já não é mais aquilo que as pessoas colocaram dentro de mim que importa, é que aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca em mim que importa. Por isso, para eu me libertar dos males da mente, eu preciso fortalecer o meu espírito, porque é o meu espírito quem vai agora dominar a minha mente. Para a hora que eu estiver pensando, não vai dar certo, eu venho e digo: Espírito de Deus, o que você tem para falar para mim? Você tudo pode naquele que te fortalece. E aqui você recupera as coisas. Quando vem a mentalidade que você diz, todo mundo diz que é impossível. Os médicos falaram que é impossível, as pessoas falaram que é impossível, na história isso é impossível. Pergunta para o Espírito Santo de Deus e ele vai dizer: virá sobre ti o Espírito Santo de Deus, porque para Deus nada é impossível. E você já não vai mais deixando a sua vida ser conduzida por aquilo que é programação humana, mas por aquilo que é programação espiritual. E vamos deixando a nossa mente agora ir adentrando coisas espirituais. E uma outra forma da gente se libertar dos males da mente é não alimentando. Tudo que você alimenta cresce. Tudo que você para de alimentar, morre. Então, se você quer libertar alguma coisa da sua mente que está te fazendo mal, para de alimentar isso. E como é que você vai parar de alimentar? Pensando coisas boas no lugar. Veio aquilo na sua mente, não alimenta. Vai vir? Vai vir aquela lembrança de uma pessoa que te magoou? Vai vir a lembrança triste de um momento que aconteceu na sua vida? Vai vir um sentimento às vezes de que você não vai conseguir? Em algum momento na sua mente vai aparecer pensamentos ruins. Isso faz parte do ser humano. Agora você tem uma escolha: ficar com aquele pensamento a manhã inteira, a tarde inteira, a noite inteira, o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro, ou na hora que veio aquele pensamento, você pegar e fazer uma oração de renúncia e começar a pensar uma coisa diferente que vai te fazer sentir bem. Então, não são os pensamentos que vêm na nossa mente que vão determinar o nosso futuro. É o que eu decido fazer com aquilo que veio na minha mente. Eu decido fazer com que isso faça parte da minha vida e vou alimentar isso todos os dias, ou eu decido renunciar a isso e colocar um pensamento diferente? E quando eu falo colocar um pensamento diferente, é diferente mesmo. É parar de pensar em problema, pensar em solução. A hora que você está pensando em alguma coisa ruim, eu estou pensando em desistir da vida, não vai ficar pensando depois em algo bom para você conseguir a vida, mas você tenta pensar assim: poxa, por que eu estou desistindo da vida? Porque estou sentindo que está me faltando afeto. Então agora eu vou pensar em como atrair afeto, e aí eu tenho que mostrar o que eu quero. Eu tenho que mostrar, porque às vezes a gente quer alguma coisa que vai salvar a nossa vida, mas a gente não mostra. Sabe quem me ensinou isso? Foi um cachorro. Um cachorro que estava um professor um dia
um professor de psicologia passando pela rua, e ele parou para conversar com algumas pessoas e o cachorro vinha perto e ele tocava o cachorro. Aí aquele cachorro vinha perto, caía no chão, rolava com a barriguinha para cima, e ele continuava conversando, o cachorro vinha e se enfiava no meio da perna dele. E aí ele se deu conta, ele falou: sabe o que esse cachorro está fazendo? Ele está me pedindo carinho. Ele está dizendo: eu preciso de carinho, me dá carinho. E aí ele deu carinho para o cachorro. E aí ele resolveu fazer esse teste. Chegou em casa com a esposa dele, ele começou a se esfregar nela. Sai pra lá, tá me atrapalhando, lavar a louça, cara. E ele começou, chega lá sentada, sentou perto, colocou a cabeça no ombro. Tá me atrapalhando, sai pra lá. Foi, deitou no colo. Mas caramba, tá me enchendo o saco. Sai pra lá, tá calor e fica perto da gente. Dali a pouco ele foi, buscou um copo de água, trouxe. Até que ela falou: o que está acontecendo? Ele falou: o que você acha? Você está carente. É isso mesmo, estou precisando de carinho. Então vem cá, deixa eu fazer um carinho em você. Ele fez um carinho. E aí ele foi para a sala de aula e começou a fazer esse teste com os alunos, de mostrar que ele queria um abraço. E alunos que nunca tinham abraçado o professor, porque da cultura dele não tinha o hábito do abraço, começaram a todos os dias chegarem na aula e abraçar ele, porque percebia que ele dava sinais de que ele precisava de abraço. E assim, cada pessoa que ele foi moldando, ele foi ensinando isso, dizendo: eu precisava disso, e isso é uma coisa que eu aprendi com um cachorro. Se você precisa de alguma coisa, mostre para quem está perto daquilo que você precisa, para que você não fique pensando: ninguém me ama. Mostre para a pessoa que você precisa do amor dela, para que você não fique com a mentalidade de que você é uma pessoa rejeitada. Mostre que você precisa de aceitação, para você não ficar com a mentalidade de que ninguém gosta de ouvir você. Mostre que você quer ser ouvido, para você não ficar com a mentalidade de que você é uma pessoa incapaz. Mostre para você que você quer mostrar a sua utilidade. Comece a mostrar para as pessoas as suas necessidades, para que você não comece a alimentar pensamentos que não são reais, não são verdadeiros, porque você está se comportando da forma que você pensa. As pessoas às vezes ficam irritadas com aquilo que eles falam e tudo mais, só que o problema daquilo que as pessoas falam não é nelas, é em mim. Se eu sou uma pessoa que não me acho obeso, e saio ali e uma pessoa fala: ô gordão, tá bom? Não vai me afetar em nada. Fala: ô, beleza? O cara tá meio doido, precisa de um óculos, né? Para mim não vai afetar em nada. Agora, se eu tenho um complexo comigo, que ninguém gosta de mim porque eu sou muito obeso, que ninguém me aceita porque eu sou muito obeso, que ninguém me dá um trabalho porque eu sou obeso, que ninguém conversa comigo porque eu sou obeso, eu sair ali e alguém falar: ô gordão, beleza? Pronto, acabou minha noite, eu vou chorar a noite inteira, eu vou chorar o dia inteiro. Só que o problema não é o que o outro falou, é o que eu penso sobre mim. O que os outros pensam sobre mim nunca importa. O que faz a diferença na minha vida é aquilo que eu penso sobre mim. Enquanto eu pensar que eu preciso da aprovação dos outros, eu vou viver com frustração sempre, porque sempre vai ter alguém que me desaprova. Hoje vocês vieram aqui, estão me ouvindo com uma atenção plena, mas se eu estivesse na Igreja Universal do Reino de Deus, as pessoas estariam me vaiando. Sai daí! Vem o pastor Edir Macedo, não quero você. E aí se eu falar: ai meu Deus, eu preciso agradar esse povo, então gente, a partir de hoje eu faço parte da Igreja Universal do Reino de Deus. Aí eu venho aqui na outra sexta pregar, não vem ninguém. E os que vi: sai fora, sai fora.
Porque você sempre vai ser desaprovado. Sempre vai ter alguém que te aplaude e alguém que te vaia. E eu não devo ter a mentalidade de que eu tenho que ser aquilo que os outros querem que eu seja. Eu tenho que ter a mentalidade de ser aquilo que Deus quer que eu seja. E por isso que é o meu espírito quem tem que estar acima da minha mente. Porque nós, como seres mamíferos, o mamífero, ele é grupal e não nasceu para viver sozinho. Por isso, todo mamífero, ele se adapta ao grupo e ele se esforça para ser aceito pelo grupo. E ele acha que ele tem que viver do jeito do grupo. E ele acha que ele tem que gostar da mesma música do grupo. Porque inconscientemente a gente tem o medo de ser rejeitado pelo grupo e ter que viver sozinho. E esse sentimento de viver sozinho é insuportável para um mamífero. Porque sozinho nós somos vítimas de ataque. Sozinho a gente é presa fácil para o inimigo. Eu preciso estar no grupo. Eu preciso fazer parte do grupo. E para fazer parte do grupo, eu preciso me adaptar ao grupo. E aí eu começo a adquirir a mentalidade do grupo. Por isso eu digo para vocês, a gente nunca vai deixar de fazer parte de um grupo. Mas escolha o grupo certo. Escolha um grupo que tem uma mentalidade que você acha que é a mentalidade de Cristo. Escolha fazer parte de um grupo que vai ajudar você a cultivar a mentalidade de Cristo Jesus. Para que você não faça parte de um grupo que tem uma mentalidade tóxica que vai te matando aos poucos. Escolha bem o grupo que você vai fazer parte. Então você precisa ter um espírito forte. Você precisa ser uma pessoa que cultiva bons pensamentos, uma boa mentalidade. Mas você precisa também se unir a grupo que faça com que você tenha essa mentalidade que você acredita ser importante. Assim você vai se libertando desses males da mente. Aí você pode pensar, padre, mas então tudo depende de mim? Não, a graça de Deus, ela sempre está conosco. Só que isso sempre esteve. Desde o início, Deus desejou que a gente tivesse mentalidade de filho e filha de Deus. Desde sempre. Que a gente se comportasse como príncipes e princesas, herdeiros do reino dos céus. Deus sempre fez isso. E Ele está fazendo de tudo para que você tenha uma mentalidade certinha. Só que se você não fizer a sua parte, não tem como Deus fazer a parte dele. Isso é como uma gaiola mental. Você tem um passarinho, ele está ali dentro da gaiola e ele pensa, seria tão bom se eu pudesse voar longe, conhecer as árvores, nadar nos rios. Aí você vai, abre a porta da gaiolinha e aí o passarinho pode voar. Só que daí ele começa a pensar, eu não sei viver voando longe, porque eu sempre vivi voando baixo. Eu não sei buscar coisas novas, porque sempre me nutriram com aquilo que achavam que era importante. Aqui tinha ração, tem água, os gatos chegam perto, mas nunca me atacam. Eu estou protegido na gaiola. É ruim? É. Mas é um ruim que eu conheço. E eu sair daqui, o que me espera lá fora? Por isso que é tão difícil as pessoas se libertarem do mal da mente. Não é que Deus não quer abrir a sua gaiola. Não é que Deus não quer te libertar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Só que quando Ele abre a gaiola, você diz, buscar as coisas do alto deve ser uma maravilha. Mas eu passei a vida inteira buscando as coisas do baixo. Sabe de uma coisa? Buscar coisas novas daquilo que Deus me oferece lá fora, deve ser bom. Mas também tem coisas que podem me atacar lá fora. Então, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim
viver com a mentalidade mesquinha que eu estou vivendo. Está ruim viver com essa mentalidade pessimista que eu estou vivendo. Está ruim vivendo essa vida negativa, murmurante que eu estou vivendo. Está ruim. Mas eu não tenho coragem de abrir a minha mente e ser capaz de olhar um horizonte maior. Porque eu tenho medo do que eu vou enfrentar quando eu começar a buscar as coisas do alto e com a minha mente enxergar que Deus tem muita coisa linda para mim, mas também a vida oferece muitos desafios para mim. Então, se eu quero ter uma mente pura, primeiro eu tenho que ter um espírito forte, porque a vida nunca vai ser fácil e Deus nunca vai tornar a nossa vida fácil, mas Ele quer te fazer forte. E para eu ser forte e ter uma mentalidade de Cristo e viver essa mentalidade de Cristo num mundo que não pensa como Cristo, não vive como Cristo, eu preciso ter um espírito fortalecido. Então hoje, essa palavra de Paulo, que haja em vós os mesmos sentimentos e o mesmo pensar de Cristo Jesus, que vocês se lembrem de que Jesus quer libertar vocês de todos os males da mente, todos. Mas hoje você precisa querer também ser uma pessoa com a mente livre, uma mente livre de toda e qualquer sugestão, uma mente livre de todo e qualquer minimalismo, uma mente livre de toda e qualquer frouxidão, uma mente livre de todo pessimismo, uma mente livre de todo negativismo. Eu preciso querer ter uma mente livre para pensar não como os grupos, como os fariseus, como os saduceus, como os essênios, como os iscariotes, né? da vida, né? Os zelotas da vida, mas ser capaz de pensar como Cristo. Foi o que Cristo fez com os 12 discípulos. Vocês vivem numa sociedade que tem uma mentalidade romana, uma mentalidade grega, uma mentalidade zelota, farisaica, dos saduceus, uma mentalidade samaritana. Vocês vivem a mentalidade dos essênios. Vocês têm vários grupos, mas eu quero que vocês não pensem a vida como nenhum deles. Eu quero que vocês sejam livres de todo e qualquer partido, de todo e qualquer grupismo, de todo e qualquer grupinho. Eu quero que vocês tenham a mente livre para pensar como Deus. E só assim você vai ser livre para libertar os males da divisão, dos males do ódio. E isso vai fazer com que a gente viva diferente. Jesus, ele falou daquela parábola do samaritano, e ali o que ele dizia era: seja capaz de enxergar esse homem não com a mentalidade judaica, mas com a mentalidade de quem é filho de Deus. Seja capaz de enxergar essa mulher adúltera não com a mentalidade farisaica, mas com a mentalidade de filho de Deus. Um fariseu, ele vai olhar e pensar: tem que matar. Um filho de Deus, ele vai olhar e pensar: tem que salvar. Não olhe para os pecadores com a mentalidade dos saduceus. Não olhe para aquelas pessoas que você não gosta com a mentalidade dos romanos. Porque quando você olhar assim, você vai pensar: é alvo de ataque. Mas quando você olhar como filho de Deus, você vai olhar e dizer: é alvo de missão. E por isso hoje, se eu quero ter uma mente liberta por Cristo, eu preciso me libertar de todo e qualquer viés que não é um viés de filho e filha de Deus. E para isso eu preciso tomar decisão.
não são os seus pensamentos, mas o que você decide hoje fazer com os seus pensamentos. Por isso, vamos pedir a Jesus que venha ao nosso encontro agora.